Eterno Deus, obrigado porque Tu és bom. Não há nada que se compara a Ti, não há nada que está fora do Seu alcance, Deus. Papai, muito obrigado por esses minutos que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na Tua presença e para falar da Tua parte. Pai, ninguém pode falar de Ti se não estar cheio do Espírito Santo de Deus. Porque a Tua palavra diz, estavam cheios e falaram na parte do Senhor. Eis-me aqui, Deus, como um vaso disponível. Encha-me com Teu Espírito Santo de Deus. Permita-me, Pai, que eu comunique os Teus mistérios, que eu comunique o Teu pensamento, que eu comunique o Teu desejo para com o Seu povo. Do princípio até o fim, Pai, me submeto totalmente à Sua direção. Assim eu oro confiante no poder que há no nome de Jesus Cristo. Amém? Meus amados, Deus abençoe você. Antes de começarmos, eu te peço, partilha com mais alguém. Partilha com teus amigos, partilha com teu primo, partilha com seu pai, partilha com a sua mãe, partilha com alguém. Não comece esse programa sozinho. Quem sabe a palavra de hoje se destina para aquele primo que falou contigo alguma situação que ele está a passar. Quem sabe a palavra de hoje se destina ao teu marido pela conversa que tiveram de manhã. Quem sabe que a palavra de hoje se destina ao teu filho. Partilha com alguém. Não comece esse programa sozinho, partilhe com alguém. Há uma palavra na parte do Senhor para você. Então eu quero partilhar com você esses minutos, lendo a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Por que o Paulo começa a referenciar isso para nós? Qual era o interesse de Paulo trazer isso para nós? A dizer, olha, Jesus é o mesmo. O mesmo Jesus que tu ouviste nas histórias é o mesmo Jesus. Por que o Paulo tem que trazer isso para nós? Porque era o nosso conforto como filhos de Deus. Nós não encontramos Jesus fisicamente. Nós ouvimos de Jesus. Nós ouvimos a falarem de Jesus que fez milagre, que andou por cima da água, que multiplicou os pães. É aquela ânsia daquele Jesus. É aquela história toda bonita que nós ouvimos acerca desse homem chamado Jesus. E o Paulo tinha que trazer essa verdade para nós. Olha, o mesmo Jesus que você ouviu uma história, da mesma forma que ele amou, da mesma forma que ele se apresentou, da mesma forma que ele operou, da mesma forma que ele agiu, disse, até agora ele é o mesmo. O mesmo Jesus que perdoou aquela mulher quando o trouxeram como adúltera, como pecadora, disse, eu não te condeno. Da mesma forma até hoje, o mesmo Jesus não condena você. O mesmo Jesus que na multidão, quando havia fome, quando havia falta de comida, que multiplicou pães, naquela altura é o mesmo Jesus que até hoje opera milagre de multiplicação. O mesmo Jesus que ao entrar na sinagoga encontra uma mulher que estava doente há 18 anos com uma enfermidade. Quando ele diz, por que não libertar a filha de Abraão que Satanás há 18 anos atormenta? É o mesmo Jesus que até hoje opera para causas impossíveis. Se naquela altura era impossível para eles, era difícil para eles, até agora Jesus faz as mesmas coisas. O mesmo Jesus que andou por cima das águas, até agora pode andar por cima de qualquer problema que você tenha. Para todo mundo a água é uma grande dificuldade. Para todo mundo a água é quase impossível. Como é que alguém pode andar por cima da água? Era para mostrar para nós que o que é impossível para com os homens é possível para com Deus. O mesmo Jesus que quando Pedro, que pescou durante toda a noite, disse, mestre, durante toda a noite eu pesquei e não consegui nada. Mas segundo a tua palavra eu vou lançar a rede. É o mesmo Jesus. Da mesma forma que ele agiu com Pedro, é da mesma forma que ele age até hoje. Então Paulo diz, Jesus é o mesmo ontem e o mesmo hoje. Meus amados, seguir Jesus não é apenas uma história que nós estamos a seguir. Não é uma lenda, não é um artista de filme. Não. Jesus é a manifestação do amor de Deus. Jesus é a manifestação da vontade do Pai. Jesus é a manifestação do caráter de Deus. Jesus é a manifestação do propósito de Deus. Jesus é a manifestação do próprio Deus. É a expressão perfeita daquele Deus invisível. Da mesma forma que eles contemplaram Jesus
estiveram com ele, andaram com ele, sendo ele Deus, 100% Deus e 100% homem, é da mesma forma que esse Jesus habita em nós através do Espírito Santo de Deus. Meus amados, o mesmo Jesus que eles estiveram com ele no barco, quando a ventania vinha assolar, ele se levantou e disse: vento, aquieta-te. É o mesmo Jesus que até agora aquieta qualquer problema que você possa ter. Não há diferença entre eles. Porque eles tinham aquele Jesus fisicamente. Não há diferença entre eles. O Jesus antes da morte tinha limitação. Mas Jesus após a morte, após a sua ressurreição, não tinha limitação. E ele provou isso durante 40 dias que ele teve com eles. E se você ler o livro de Atos, capítulo 1, você nota que Jesus teve com ele durante 40 dias. Notaram sinais e maravilha. Onde ele não precisava de porta. Ele se apresentava em qualquer momento que ele quisesse. Até agora, ele se apresenta em qualquer momento que você queira que Jesus venha. Em qualquer situação que você esteja a passar, é o mesmo Jesus que você deve clamar. Da mesma forma que Pedro, ao entrar no templo, encontra um homem que era coxo. Disse para ele que não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Da mesma forma que até agora opera em nós. O mesmo poder que ele delegou aos seus apóstolos. Em Lucas capítulo 10 diz: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O mesmo poder está disponível para todos que eles creem. Se você responder ao chamado, esse poder está disponível para você. Meus amados, Jesus é o mesmo. É o mesmo, ele opera da mesma maneira. O seu amor é o mesmo. Não faz exceção de ninguém. Ele te aceita como você é. Não importa como você está, ele te aceita como você é. Eu amo aquela mulher prostituta que um dia partiu o seu vaso de unguento, o seu vaso de perfume muito caro aos pés de Jesus. Quando todo mundo falava mal, quem é esse homem que consegue se ajuntar às prostitutas, que consegue comungar com ele? Eu quero dizer para você, aonde tu estás, Jesus está disponível para ir para lá. Eu não sei em que situação que você se encontra. Tu diz que, pastor, eu já não tenho a saída. Eu já não sei se Jesus se importa comigo. Eu sou um bêbado. Eu sou aquele que todo mundo já não se importa. Eu era fiel à casa do Senhor. Eu era aquele irmão que era zeloso. Mas agora já não sinto ânimo. Meu amado, ele é o mesmo. O mesmo Jesus que você aceitaste, ele mantém o seu amor para com você. Não importa o nível de erro que você possa cometer. Meus amados, Jesus te ama mesmo assim. Ele não pediu autorização a ninguém para te amar. Não é porque você era bom, ele te amou. Quando você ainda era pecador, Deus já nos amou. Ele não nos ama pelo nosso ato de bondade, não. Nos ama antes mesmo de nós nos tornarmos filhos de Deus. Nós apenas respondemos ao amor. Não há nada que você faça que torna Deus a te amar mais e que você faça que torna Deus a te amar menos. O amor de Deus não flutua pelo nosso ato. O amor de Deus se mantém pelo único ato de Cristo. Entenda, meu amado. Não é teu amor, meu Deus. Não são teus atos que motiva Deus te amar. Mas foi o ato de Jesus na cruz que motiva Deus te amar até agora. O nosso amor, ou seja, a forma como Deus nos ama, ele olha para Cristo, porque nós estamos dentro de Cristo. A única obra que agradou o Pai, que nos mantém até agora agradáveis a Deus, foi a obra perfeita de Jesus na cruz. Então, pastor, sendo assim eu posso andar de qualquer maneira? Não. O Espírito que tem em você não vai te permitir. Se realmente tu aceitaste Cristo, o mesmo Jesus que foi ontem, jamais. Você se lembra dos apóstolos que andaram com Jesus ontem? Eram simples pessoas. Pessoas iletrados, mas se encontraram com um homem de 33 anos. De 30 anos, aliás, porque eles andaram com ele durante 3 anos e meio. Amaram aquele homem. E eles não tinham desejo do mundo. Porque eles tinham desejo desse homem chamado Jesus. Não é porque ele lhes ofereceu tanta coisa, não. Veja como é que eles morreram. Você não encontra ninguém que tenha uma conta bancária. Se é que naquela altura não havia bancos ainda. Você não vê ninguém que tenha tantos camelos, tantos bois, para falar que não, eu tenho tantos camelos porque Jesus estava comigo. Não, quando você se encontra com Jesus, os prazeres da carne desaparecem. O prazer desse mundo desaparece.
É a mesma coisa, é o mesmo Jesus, a mesma paixão que eles tinham ontem, é a mesma paixão que você deve desenvolver por ele. É o mesmo ontem e hoje. Só quero falar, Jesus Cristo ontem é a forma como tu serves a Deus. Olha para ele como é que eles serviam aquele homem de 30 anos. Alguns dizem que ele era mais velho, outros dizem que não, os apóstolos eram mais velhos de Jesus, alguns eram menores. Mas veja como é que eles serviam o mestre. Veja como é que eles se devotaram ao mestre. Você consegue desenvolver o mesmo amor que eles tinham? A mesma forma que eles desenvolveram? A mesma paixão que eles tinham para com o mestre? Ele é o mesmo. Da mesma forma que eles tinham interesse de andar com o mestre em todo lugar, nós andamos com o mestre dentro de nós. Naquela altura ele tem que acompanhar o mestre fora deles. Mas nós hoje, aonde nós vamos, o mestre vai conosco. Porque Cristo habita em nós, através do Espírito Santo de Deus, que tornou isso real. Se eles faziam quilômetros andar, a pregar a boa nova, acompanhar o mestre, hoje, aonde você vai, o mestre vai com você. Quilômetros que você pisa, o mestre vai com você. A única forma do mestre chegar em qualquer lugar é através de você. Então Jesus Cristo hoje está muito mais conectado a ti. Da mesma forma que um dia Cristo disse, quem me vê a mim vê o Pai. O único endereço de Deus está em nós. Porque Deus habita em nós. Você se lembra quando Paulo disse em Coríntios, disse, você não sabe que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. É onde Deus habita. Ontem tinha um lugar, hoje habita em ti. Ele é o mesmo ainda. Da mesma forma que as pessoas tinham a devoção à casa do Senhor, ao templo de Deus. É a mesma forma que eles devem ter por você. Porque tu hoje se tornaste o templo de Deus. Meus amados, Jesus é o mesmo ontem e hoje. Ele é o mesmo. Se você quer conhecer como era como andar com esse Jesus, veja como é que eles andaram com esse Jesus. Como amar esse Jesus, veja como é que eles amaram esse Jesus. Você se lembra um dia, o que eu amo bastante é isso. A Bíblia diz que um dia Jesus estava com seus 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Estavam no monte, de repente, de forma sobrenatural. Pedro, ao abrir os olhos, não são olhos físicos, ao abrir os olhos, Deus permitiu na sua graça em que os olhos espirituais do Pedro fossem abertos. A Bíblia diz que ele vê Cristo, e vê Elias, e vê Moisés. Eu creio que naquela altura não havia a máquina fotográfica, mas há pessoas que desenhavam, acredito nisso. Desenharam aquilo com base nas imagens que eles tinham, desenharam Moisés. Eles, esse é Moisés, esse é Pedro, ou esse é Elias. Mas o mais interessante não é isso. A Bíblia diz, quando Pedro teve essa visão, Pedro disse, mestre, é melhor que nós permanecemos cá. Vamos construir 3 tendas. Uma tenda para você, uma tenda para Moisés, uma tenda para Elias. A minha pergunta é, aonde é que estava a tenda deles? Andar com Deus é se esquecer a ti mesmo. Jesus Cristo ontem é o mesmo hoje. Pedro se esqueceu dele. Tinha mais interesse, não, atender para vocês. Eu quero encontrar um lugar para o mestre. Eu quero encontrar um lugar para aquilo que é sobrenatural. Eu quero encontrar um lugar para aquilo que vem de cima. Não me importo comigo, mas me importo com aquilo que vem de cima. Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Nele não há sombra de variação. Meus amados, Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. A sua maneira de amar é o mesmo. A sua maneira de perdoar é o mesmo. A sua maneira de agir é o mesmo. Eu imagino um Jesus a passar ao lado de um tanque de Betesda. Encontra o homem que estava lá há muitos anos. 38 anos. Eu amo Jesus. Ele está interessado com coisas que todo mundo já cansou-se. Com pessoas que ninguém pode lhe ajudar, somente Deus. Eu sei que alguém está me dizendo que, pastor, eu nessa situação ninguém vai me ajudar. É mesmo isso. Jesus vai te ajudar. Da mesma forma que ajudou aquele homem que deu tantas explicações, mestre. Não é que eu não tenho vontade de se curar. Disse, quando o anjo desce, pessoas descem antes de mim. Meus amados, está numa situação 38 anos, é que você já pensaste todas as maneiras possíveis de se atirar naquela piscina. Há momentos que eu acredito que aquele homem disse, ok, como o anjo vai vir a qualquer momento, deixa-me que eu fique já aqui na piscina.
Quem sabe no dia que ele ficou na piscina, o anjo não desceu. No segundo dia, o anjo também não desceu. Meus amados, Deus vai agir não segundo os teus métodos. Deus vai te surpreender. Aquele homem tentou de várias maneiras. Mesmo assim não conseguiu. Mas um dia o mestre veio ao encontro dele. Ele fez a mesma pergunta. Tu queres ser curado? O homem começou a dar. É sempre assim. Nós queremos fazer tudo pelo nosso próprio esforço. Nós queremos lutar por nós. Nós não queremos deixar Deus fazer as coisas por nós. Então ele fez uma pergunta. Você quer ser curado? Ele começou a se explicar. Mestre, tu achas que eu estou aqui na brincadeira? Tu achas que eu estou aqui a passear? É a mesma pergunta que Deus está a fazer para você hoje. Sozinho tu não vais conseguir. Com teus métodos tu não vais conseguir. Pastor, me magoaram muito, mas da forma que tu queres superar essa mágoa, tu não vais conseguir. Pastor, eles me rebaixaram muito. Da maneira que tu queres sair dessa mágoa, tu não vais conseguir. Deixa Deus tratar dessa situação. Ele é o mesmo que tratou de ontem, ele é o mesmo que trata hoje. Ele é o mesmo que livrou pessoas do mal, que tirou pessoas com mágoa. Ele é o mesmo que livra até hoje. O mesmo Deus que trouxe amor ao coração de José pelos seus irmãos. Você sabe qual é a dor na tua mocidade, ser maltratado pelos teus irmãos? A maior dor, eu digo sempre, a maior dor não vem de pessoas que estão distantes de nós, são pessoas que estão próximas de nós. Não é teu vizinho que está a te vender, é teu próprio irmão. Alguém que te viu a crescer, alguém que um dia você usaram o mesmo calção, às vezes a mesma camisola. Eu imagino José a usar a chinela do Rubem, ou de Judá. Imagino José. Mas de repente o mesmo irmão, os mesmos irmãos, venderam José. José foi primeiro colocado numa cova, depois vendido. E numa terra que você não conhece ninguém. Não sabe quem tu será, como é que será para ti. Depender somente de Deus. Mas a Bíblia diz, o dia que José se apercebeu, o que o homem José nunca perdeu a lembrança, nunca perdeu, esse é meu irmão. Passou vários anos, meus amados. Não passou um ano, mas sabe que esse é meu irmão. Meu amado, eu não sei o que aconteceu contigo, quem te magoou bastante, quem te feriu bastante. O mesmo amor que José desenvolveu para com seus irmãos, desenvolva esse amor. Desenvolva esse amor. Tudo que José fez, colocando algumas coisas, ou seja, alguns utensílios no saco deles, para que um ficasse, Rubem, ou seja, Benjamim ficasse, era uma maneira somente de quero ver todos. Quero ver todos. Quero ver todos comigo. Quero ver o meu pai. E quando deram conta que era irmão deles, viram a alegria de José. Esqueceu de tudo isso. Quem sabe por causa disso que Deus permitiu que eu viesse aqui? Quem sabe essa altura, essa situação que tu passaste, era um plano que Deus preparou para com você. Meus amados, Deus continua a fazer planos diferentes. Ele é o mesmo. O Deus que nós aceitamos ainda cria planos dessa maneira. Pessoas te abandonarem num tempo, pessoas te magoarem num tempo, mas tudo está no plano do Senhor. Quem sabe foi Deus que permitiu isso nessa altura. Quem sabe foi Deus que está a tratar com você nessa altura dessa maneira. E se você se comportar de uma maneira diferente, vai falhar aquilo que era o destino de José se tornar governador. E quando ele se levantou, não se esqueceu da sua família. É tipo aquela música, há uma música brasileira que diz: quem te viu passar nas provas não te ajudou. Quando estiver lá na glória, ele vai se arrepender. Não, nós não temos esse coração de arrependimento. Não. Nós não fizemos, ou seja, Deus não nos promove para magoar os irmãos, não, para lhes mostrar. Nós não provamos nada a ninguém. A tua bênção não é para provar nada a ninguém. O lugar onde Deus está te levando não é para provar. Está vendo aquele tio que não me ajudou? Agora está vendo aquele irmão que não... Tu não tens que provar nada a ninguém. Deus te abençoa para que você se torne bênção na vida dos outros. A bênção de Deus é para nós tornarmos bênção na vida dos outros. Diz que Deus nos abençoou com todo tipo de bênção nos lugares celestiais.
Não é para estar ali, vou lhes mostrar, vão ver. Não, não. Diz, a bênção do Senhor é que enriquece, não causa consigo nenhuma dor. O que significa isso? Não leva consigo nenhuma mágoa, nenhum rancor, nenhum orgulho. Diz, a bênção do Senhor traz riqueza, mas não traz consigo nenhuma dor. Quando a bênção do Senhor começa então só te fazer lembrar, aqueles que me fizeram mal vão ver. Não, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu quero te falar de um Jesus que é o mesmo ontem, que multiplicou pães, é o mesmo ontem, que delegou poder. Você se lembra quando os apóstolos voltaram? Disse, mestre, aonde nós fomos, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Disse, vi Satanás a cair como raio, eu vos dei poder. O mesmo poder continua até agora. É possível e será sempre possível que os demônios, que os feiticeiros, que os mágicos se submetem a ti em nome de Jesus. Esse nome não teve só poder, tem poder. Diz, eis que ele deu o nome acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos os joelhos se dobram. Não só o joelho de ontem, até de hoje. Qualquer reinado se dobra perante o nome de Jesus, porque ele é o mesmo. Disse, clama a mim, eu te responderei. E te mostrarei coisas que não sabem. Esse versículo tem mesmo poder até hoje. Aqueles que clamam, Deus responde. Meus amados, a palavra do Senhor, toda a palavra que Cristo delegou aos apóstolos, toda a palavra que Cristo delegou a qualquer dos seus discípulos, tem poder até hoje para nós. Você se lembra da sua oração sacerdotal em João capítulo 17? Disse, não oro somente só para esse, mas também por aqueles que vão se converter através dele. Na sua oração, nós já constávamos na sua oração. Da mesma forma que eles não eram do mundo, nós também não somos do mundo. Eles estão no mundo, mas não são do mundo. Pai, guarda-lhes como eles guardei. Ou seja, o Senhor é o nosso guardião até hoje. O Senhor é a nossa proteção até hoje. Meus amados, se protegeu ontem, Ele continua a proteger hoje. Se sustentou ontem, Ele continua a sustentar até hoje. O Deus que teve consigo em 92 é o mesmo Deus que está consigo até hoje. Eu acho que Deus me abandonou. É mentira do diabo, Deus não vai te abandonar. Alguém que veio para morrer por você, depois vai te abandonar. Você se lembra um dia Cristo disse, se eu tiver 100 ovelhas, e um se perder, ele vai deixar as 99 e vai à procura de um. Ele é o bom pastor. Ele quer que todo mundo se salve. Se você se perder, saiba que Cristo está sempre à tua procura. Está interessado. Deus não tem filhos privilegiados. Não. Todos nós somos filhos de Deus. Diz, todos aqueles que o aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aos que creem em seu nome. Se você crê no nome do Filho, diz, logo você é filho de Deus. E nós acreditamos em Deus. Meus amados, a graça de Deus está sobre você. Diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu sou o maior e melhor versículo para qualquer cristão. Ter a mente e a consciência. Deus está comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é um versículo somente para os apóstolos, naquele monte, a falar com ele. Não, é um versículo que faz parte de nós. Toma proveito desse versículo. O Senhor está comigo. Emmanuel, Deus conosco. Deus é a minha paz. A minha fortaleza. A quem eu temerei? Seja como Davi disse, quando meus inimigos, meus adversários, se reunirem contra mim para comerem as minhas carnes, eles tropeçarão e cairão. Deus é contigo, meu amado. Deus ainda é com você. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Eu já não sinto Deus. Eu já não... Não é para sentir, é para crer. Nós não sentimos Deus. Eu sei que há um grosso modo de falar. Não estou a sentir a presença de Deus. Nós não sentimos, nós acreditamos que Ele está presente. Porque todos aqueles que invocam o nome do Senhor jamais serão abandonados. Deus está presente. Ninguém te mente. Ele jamais vai te abandonar. Diz que se uma mãe se esquecer do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Ele é o mesmo Jesus. Diz, mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, diz, eu jamais me esquecerei de você. Confia em Deus. Ele é o mesmo.
O mesmo Deus que você andava, ou seja, andas com ele nos montes, ele é o mesmo Deus que anda com ele nos vales. Se ele andou contigo nos montes, vai andar com você nos vales, ele é o mesmo. Ele não te abandonou e nunca vai te abandonar. A Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pastor, o que o pastor quer falar com isso? Não importa o nome, o nível de erro. Aonde abundou os seus erros, a graça está superabundando mesmo ali. Esse versículo não é de ontem. Partilha, ainda antes de eu continuar. Partilha. Partilha com alguém. Faltam-nos poucos minutos, mas eu quero que você partilhe com alguém. Partilha mesmo com alguém. Antes de eu avançar, eu quero que mais pessoas entrem. Antes de eu avançar, porque eu quero ler um versículo que vai te abençoar muito. Vai te abençoar muito. Vai te abençoar muito. Partilha com alguém. Partilha com alguém. Partilha com alguém. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 3. Vou ler no versículo 13. Diz assim. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser, meu Deus. Ele que levou todos que morreram em Deus no céu. Alguém pode dizer, não, pastor, Enoque foi arrebatado, não viu a morte, Elias foi. Mas o céu se tornou aberto, porque a única pessoa que tem acesso para o Pai chama-se Jesus. Ele era o único caminho. E até agora é o único caminho que leva qualquer humano para o Pai. A única pessoa que levou todo humano que morreu antes dele ao Pai chama-se Jesus. Porque todos estavam no céu de Abraão. Levou todos para o Pai. Disse, a única pessoa que esteve no céu e subiu ao céu chama-se Jesus. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, ou seja, o Filho do Homem. Ninguém. Como Moisés no deserto levantou numa estaca uma serpente de bronze, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Glória a Deus. Sabe o que aconteceu então no deserto? O povo pecou. Deus fala com Moisés, porque houve como é que se chama isso? Pragas. Algumas pragas Deus, pela sua ira, permitiu que o diabo tocasse o povo. Começaram a cair. A Bíblia diz que o povo começou a clamar a Deus. Deus instrui Moisés. Levanta uma serpente de bronze. Bronze, na teologia, significa justiça de Deus. É a forma de Deus manifestar a sua justiça. Diz todo mundo que olhar aquilo, não é que declarar, que olhar apenas, era curado. Meus amados, a cura é olhar para Jesus. Da mesma forma que aqueles homens no deserto olharam para a serpente e eram curados. A serpente de bronze. Diz, da mesma forma Jesus deve ser levantado na sua vida. Se naquela altura tem que se usar a estaca para fazer Jesus, não precisa usar a estaca. Olha para você, ele está dentro de você. Diz, da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto. Quando tu entras no deserto, não levanta outra coisa. Levanta Jesus. Se tu estás a passar em qualquer deserto da tua vida, levanta somente Jesus. Olhai para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Se Ele operou no deserto para aqueles que pecaram, que estavam longe de Deus, quanto mais para nós, que estamos em Cristo, que estamos em Deus, como filhos do Pai, quanto mais para nós. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Aonde? Como é que será levantado? Nós é que vamos levantar o Filho do Homem nas nossas vidas. Se na vez de Moisés tem que fazer a serpente fora de, agora é dentro de. Para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, nele, ou seja, todo aquele que crer nele, não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é inagualável. Nenhum erro tem mais poder do que o amor de Deus. O amor tem mais poder do que qualquer pecado. Se o pecado tivesse mais poder do que o amor de Cristo seria nada. É tipo uma gota no oceano. Mas o pecado é tipo uma gota no oceano do amor. Quando o amor se apresenta, o pecado torna-se ineficaz. Ele te ama mesmo assim. Eu quero dizer isso para você. Pastor, eu já abandonei a juventude há muito tempo, já não vou à igreja. Eu era líder de uma secção. Eu abandonei a igreja há muito tempo. Não, Deus te ama mesmo assim. O seu amor para contigo não passou. Não dependeu do homem para te amar. Não dependeu de nenhuma circunstância para te amar. Ele te ama mesmo assim. Eu quero te apresentar o mesmo Jesus que te ama sempre. Que bate peito por você. Pastor, eu acho que o meu tempo passou. Ele é o mesmo ontem. Ele resgata aqueles que tinham ânimo. Ele é que revigora as tuas forças. Tu não eras zeloso por você mesmo, não. Tu não eras fervoroso porque você gostava muito. O mesmo Deus que te tornou fervoroso ontem está disposto para fazer isso ainda hoje. Pastor, o que eu tenho que fazer? Apenas responda: eis-me aqui, Senhor. Faça de mim aquilo que te apraz. Quando deu a visão a Jeremias, disse: vai na casa do oleiro. Veja como é que ele faz os vasos. Não se cansa dos vasos. Quando dá mal, volta a fazer de novo. Quando cair mal, notou que o vaso não está bem, tem paciência. Deus tem paciência contigo, meu amado. Os homens não têm, mas Deus tem paciência com você. Há erros que só Deus pode suportar. Há caráteres teus que só Deus pode suportar. Há pessoas que já dizem que você falhaste, acabou. Ninguém consegue te perdoar porque um dia você falhaste com eles. Ninguém consegue te olhar mais porque um dia tu cometeste o maior erro da sua vida. Eu quero dizer para você: Deus conta com você. Não diga Deus te condenou aonde Deus nunca te condenou. A condenação dos homens não é condenação de Deus. Às vezes nós pensamos a maneira como os homens nos tratam é a maneira que Deus está a nos tratar. Não. Porque o dia que Deus te amou não perguntou, não pediu autorização a ninguém. E não há nada que diz que não, agora vou deixar de te amar. É tarde para Deus fazer isso. Porque Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Os homens têm amor. Deus é amor. Deus é amor. Não é um amor. Deus é amor. Artigo definido. Deus é amor. O amor de Deus não cresce nem diminui. O amor de Deus é o mesmo. Porque Deus é a essência do amor. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem. Eu amo, Paulo trouxe isso. Disse, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Disse, não se engane. Não pensa nesse Jesus, não. Ele fez milagre só na Bíblia. Disse, ele é o mesmo que fez milagre ontem. Ele é o mesmo que falou com amor ontem. Ele é o mesmo que se chateou quando as pessoas vendiam no templo. Até agora se chateia com pessoas que tornaram o corpo de Cristo, a igreja, um lugar mercantil. Vendendo a fé. Trocando por dinheiro. Milagre por dinheiro. Milagre, unção por dinheiro. Da mesma forma que ele se chateou com pessoas que estavam a vender no templo, se chateia até agora da mesma maneira. Ele é o mesmo. Da mesma forma que ele diz que blasfema contra o Espírito Santo, não terá perdão, é o mesmo até hoje. Toma a palavra de Deus como algo eterno, não como algo sazonal. A palavra não é sazonal, não é temporal, a palavra é eterna. Disse, tudo passará, mas a minha palavra jamais passará. Você se lembra aquilo que ele diz na Bíblia? Diz que essa terra vai ser dobrada como se alguém dobrasse um pano. Haverá uma nova terra, diz o céu e a terra vai ser dobrado como se alguém está a dobrar o pano. Mas a sua palavra jamais passará. É a autoridade final. É o mesmo ontem. É o mesmo hoje. Será sempre o mesmo amanhã. Eu digo sempre às pessoas. Às vezes nós pensamos. Essa Bíblia só será lida aqui na terra. Meus amados. A Bíblia é o único manual que nós temos para conhecer a Deus.
Tu não pensas quando chegar no céu, acabou, tu vais precisar da palavra do Senhor. Tu se lembra o que o João estava a chorar? Disse, João começou a chorar, disse, há um livro com 7 selos. Quem é digno para desatar o livro? Disse, viu o mestre a se levantar. Você vai sempre tentar, tentar não, procurar conhecer ao Senhor. As escrituras serão sempre necessárias. A Bíblia não nos foi dada para conhecer as obras do diabo. Nos foi dada para conhecer o nosso Deus, como é que Deus age. Deus sempre habitará na eternidade. Deus jamais quer que a gente seja como Adão. Adão nasceu, não tinha nenhum manual, não tinha nada. Só tinha um Deus que vinha falar com ele diretamente. Tu tens como consultar. Ok, Deus. Essa história da Bíblia não vai desaparecer terrenamente, acabou. A Bíblia é eterna, a palavra é eterna. Que ninguém te minta. Essa verdade é eterna. Tu vais manter essa verdade para sempre. O nível do teu conhecimento sobre Deus é o nível da tua expressão até no céu. A tua limitação vai estar de acordo com o nível do conhecimento que tu tens desse Deus. Meus amados, a Bíblia não me diz quando você subir no céu, te coloca uma nova mente. Você veja Lázaro no céu de Abraão, como é que ele era? O rico mesmo no inferno a lhe dizer, manda Lázaro. Entenda, Lázaro não mudou. A tua consciência será renovada com base no conhecimento. A palavra é eterna, não é temporal, não é sazonal. Tu vais precisar dessa palavra, porque é o mesmo. Ontem e para sempre. Algo que é eterno vai continuar a vigorar. Não é uma lei que será revogada. O que João te fala em Apocalipse é a visão do amanhã. Mas como é que tu vais conhecer aquilo? Através das escrituras. Como é que nós saberíamos, ou seja, que existe anjos que têm olhos sobre toda a cabeça? É alguém que viu o futuro, trouxe o futuro para hoje. Apocalipse, ou seja, Gênesis, Moisés nos revela o ontem. Apocalipse, João nos revela o amanhã. Está falando, no céu é assim. No céu será assim. Vai acontecer isso. Tudo isso. E essa palavra que vai te guiar, a palavra sempre vai te iluminar. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Não é só aqui na terra. Eternamente será lâmpada para os pés. Pastor, quer dizer que no céu não haverá luz? Você brilha ao nível do conhecimento que você tem. Diz, a luz brilha como o brilho da aurora. Diz, vai crescendo, até que o dia se torna perfeito. A tua luz brilha ao nível do teu conhecimento. Quanto mais do conhecimento você tiver, mais expressão você terá. Quanto mais iluminação você tem, mais domínio você terá. Ele é o mesmo hoje e eternamente. Jesus é o mesmo. Ele é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo e será sempre o mesmo. Confie na palavra. Se a sua palavra não falhou, nunca vai falhar com você. A palavra não falha, nunca vai falhar. Algo que Deus falou comigo claramente que ando com Ele. Nasceste para dar certo, tu vais dar certo. Tu não nasceste para fracassar, nasceste para dar certo. Todas as coisas vão cooperar para o teu bem. Você que me acompanha, todas as coisas cooperam para o bem. Oh my goodness. Oh, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que andam segundo o seu propósito. Isso não é uma palavra do homem, não é para ontem. É uma palavra atual, será sempre atual. Até no céu, será sempre atual essa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor e que andam segundo o seu propósito. Não te esqueça que nós fizemos parte do céu pela graça do Senhor. E essa graça será perpétua. Você não acha que mesmo no céu tu terás sua vontade? Os anjos que se rebelaram lá no céu. E mas não só no céu, onde estava tudo bem, mas os anjos se rebelaram contra isso. Nós vamos criar o nosso reinado, vamos colocar algo maior,
por cima de Deus. A tua maneira de temor do Senhor, educa a tua mente com base à palavra do Senhor. Mantenha uma mente eterna, educada com base às Escrituras. Será necessário para você. Necessário para você. Compreender como é que funciona o céu. Como é que, quem está à frente de quem? Como é que faz as coisas no céu? Como é que é o galardão no céu? Como é que é a retribuição no céu? Como é que é o louvor no céu? Como é que é a adoração no céu? Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. É o mesmo no perdão, é o mesmo no amor, é o mesmo na justiça, é o mesmo na graça, é o mesmo na fé. O Senhor diz que colocou a cada um de nós a medida de fé. Faça crescer essa fé que te ajudou a aceitar Jesus. Essa mesma fé que te abriu porta para que você tenha encontro com Deus, pode fazer muita coisa com você. Aleluia. Que Deus abençoe você. Eu sei que alguém foi abençoado. Eu sei que alguém foi extraordinariamente abençoado com essa palavra. Partilha com alguém. Para ti, pode ser que não é nada, mas para alguém essa palavra era tudo que ele precisava ouvir. Partilha isso com alguém. Eu sinto no meu coração a dizer para você, partilha isso com alguém. Alguém precisa receber essa palavra. Quero dizer para você que esteja em qualquer lugar. Estás no avião a viajar, estás no autocarro, estás no táxi, estás numa paragem, estás em casa, estás deitado, estás triste. Jesus é o mesmo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo com você. Se deu certo com a Ana, vai dar certo com você também. Vai dar certo. Se deu certo com aquela mulher de fluxo de sangue, que era abandonado porque naquela altura tu não tinhas como, com fluxo de sangue, estar no meio das pessoas. Se deu certo com ela, vai dar certo com você. Se deu certo com Bartimeu gritando, mesmo não vendo. Eu sei que tu, às vezes, pastor, não consigo ver o meu amanhã. Bartimeu também não conseguia ver o seu amanhã. Só ouviu a voz, disse, filho de Davi. Se tu não está a conseguir então ver o teu amanhã, pelo menos grita pelo filho de Davi. Seja como Bartimeu, tu não consegues ver quem eu serei amanhã. Não tenho perspectiva do meu amanhã. Grite por Jesus. Da mesma forma que ele respondeu para Bartimeu, até agora está interessado em responder clamor de pessoas que não conseguem ter visibilidade do seu amanhã. Eu não consigo ver, pastor, se eu serei um dia promovido, se eu serei um dia grande nessa empresa, naquele lugar ou naquele negócio. Grite por Jesus. Se Bartimeu não conseguia ver o seu amanhã, não conseguia ver ninguém a passar, fisicamente você ainda pode. Grite por Jesus. Se ela apenas gritou e perguntou quem está a passar, disseram Jesus. Disse, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi. Qual é a revelação que tu tens do Mestre? Quando teus olhos já não vejam nada, grite por Jesus. Não está a ver solução para o meu corpo, grite por Jesus. Não está a ver solução pelo meu casamento, grite por Jesus. Pela minha saúde, grite por Jesus. Pelo meu trabalho, grite por Jesus. Pela tua viagem, chame por Jesus. Não está a ver solução pelos meus estudos, chame por Jesus. Da mesma forma que Bartimeu gritou, ele olhou para trás. Até agora Jesus está disposto, não apenas a olhar para trás, a vir ao teu encontro. Ele é o mesmo. Ele responde da mesma maneira. Da mesma forma que o poder saiu quando alguém tocou, disse, alguém me tocou. Ele está à procura de pessoas que lhe tocam até hoje. Da mesma forma que saiu virtude naquele dia, virtude está disponível sempre. Está disponível sempre. Quem está disposto a tocar nele, a virtude que sairá dele, vai tocar em você. E claramente, não importa o nome desse fluxo de sangue, vai secar totalmente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual é a festa que está a acabar porque faltou alguma coisa? Ele é o mesmo que deu gosto àquela festa. Quando não era tempo dele, mas por causa da pessoa que estava lá, disse, ainda não é chegado o meu tempo, mulher, o que é que tu queres? A Bíblia diz,
Jesus mandou multiplicar, ou seja, transformar a água, ou seja, mandou encher os vasos e mandou tirar desse, levam esse copo d'água ali ao mestre-sala. Para eles levavam a água, quando chegaram ao mestre-sala, tornou-se vinho. Eu quero dizer para você, Jesus está disposto a tornar aquela festa que está para se estragar numa melhor festa. Ele ainda está disposto a fazer isso. Não está interessado que a tua vida termine mal, que a tua relação termine mal, que o teu negócio termine mal. Chame por ele como a Maria chamou por ele. Fale com ele como a Maria foi falar com ele. Seja Maria hoje. Fale com o mestre. Ele é o mesmo. Não importa o estado que se encontra, é o mesmo. Mas Maria, não faz lógica, não há mais. Jesus não tem a uva para transformar em vinho. Não tem prensador para isso. Mas Maria sabia. Vou falar com o mestre. Se a Maria sabia, tu também sabe. Tu também podes fazer isso. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Não te esqueça, ele é o mesmo. Nele não há sombra de variação, que a Bíblia diz. Não há sombra de variação. Ele não varia. Ah, não, como é século XXI, vou variar. Ele é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus de Nazaré. Ele é o mesmo Jesus de Nazaré. É o mesmo Jesus de Nazaré. Que aquele senhor trouxe seu filho que era lunático. Disse, mestre, o meu filho, quando um espírito mau entra nele, olha, atira no fogo, olha, atira nas águas. Os seus discípulos tentaram, não conseguiram. Se possível, tenha misericórdia de mim. Ajuda-me. Se ele ajudou naquele dia, ainda pode ajudar hoje. Ainda pode não. Ele é capaz. Está disponível para ajudar até agora. Se lembra daquela mulher Cirofenícia? Não tinha como. Jesus disse, não posso dar comida dos filhos aos cães. Ela disse, mesmo assim, os cães comem aquilo que cai, as migalhas que caem debaixo. Olhou para ele e disse, não, nunca vi tamanha fé como a tua. Mexe o coração de Deus com a tua fé. Age como todo mundo chamasse que não, você é maluca. Mas você acredita em Deus. Porque a Bíblia diz que o evangelho para muitos é uma loucura. É uma loucura. Agir, andar com Deus é andar na loucura. É andar não conforme a lógica humana. É andar na loucura. É acreditar. É se jogar. Acreditar que alguém vai me assegurar. Esse Deus que nós aceitamos, Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo. Paulo trouxe essa palavra e disse, ei, amados, Jesus é o mesmo. Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Jesus ainda é o mesmo. E só para ele nos provar que ele era o mesmo, até ele subiu ao céu com as suas mãos furadas com os pregos, para nos provar que não será uma anedota. Eu amo. Tu não tens como dizer que te contaram uma história de uma Bíblia só para te acalmar a alma, como muitos dizem. Vende-nos a fé para nos acalmar a alma, para nos manipular a mente. Você, o dia que subires ao céu, até não ao subir, a Bíblia diz que ele estará nos ar, nós veremos ele. Você se lembra quando o Tiago duvidava? Quando todos os discípulos disseram, não vimos o mestre, disse, não, se eu não tocar, não vou acreditar. Disse, vem, Tiago, vem. Está aqui, o furo. Ele subiu com os furos para nos provar naquele dia. Aquela história que vocês leram, que naquela noite o véu se abriu no meio. Naquele dia o véu se abriu no meio. Houve escuridão, como nunca antes houve. Ele vai nos provar que ele foi mesmo pregado nas suas mãos. Vai nos mostrar os seus pés. Nós teremos a oportunidade de ver o mestre com os pés furados, com as mãos furadas, e dizer, oh, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus por isso, aleluia. Que Deus abençoe você, Deus continue a abençoar, em nome de Jesus Cristo. Você que me acompanhaste, tu sentes que eu estou distante de Deus, estou cansado. Outros até dizem que eu nunca tomei a decisão de aceitar esse Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero te introduzir ao nosso Pai. Eu quero te apresentar o Pai. Eu quero que tu faças parte de Deus. Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, obrigado pelo teu amor. Eu sei que o Senhor me ama. Agora eu tenho a certeza do teu amor. Obrigado porque teu amor é o mesmo.
Obrigado porque o teu amor não mudou e nunca vai mudar. Pai, eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor e é o meu Salvador. Eu recebo Ele ao meu coração. Ele é o meu Senhor e meu Salvador a partir de agora. Toda a minha vida coloco debaixo da sua direção. Eu recebo Ele pela fé. E recebo a nova vida, a vida eterna disponível para mim em nome de Jesus. A partir de hoje eu declaro com fé, sou uma nova criatura. A vida eterna habita em mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Você que fizeste essa oração, tu és uma nova criatura a partir de hoje. Porque a palavra diz que todos aqueles que creem no coração e confessar que Jesus é o Senhor, são salvos. Como tu confessaste claramente que você está salvo em Cristo Jesus. Faça tudo para fazer parte de uma igreja. Procura uma igreja que confessa Cristo como Senhor e Salvador. E nós estamos abertos com as nossas portas. Eterno Deus, muito obrigado por esse programa. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelo teu favor. Pai, eu oro pelo meu irmão que está me acompanhando. Declaro em nome de Jesus Cristo. Para aquele que está incomodado, que receba a sua cura em nome de Jesus. Para aquele que está oprimido, receba a sua libertação no nome de Jesus. Para aquele que está angustiado, que a paz reine no seu coração. Para aquele que estava triste, que a alegria domine sobre o seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja contigo, de agora e para sempre, em nome de Cristo Jesus. Amém.